Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém? Vinde, ó Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Dando continuidade ao pedido que Nossa Senhora me fez para que rezasse pelos seus sacerdotes, aqueles que são canais de graça para nós, né? Aqueles que sustentam a igreja, para que eles possam ser mais santos, que eles possam viver na divina vontade. Por isso nós vamos mudar um pouquinho hoje a nossa forma de orar pelos sacerdotes. Vamos incluir nas nossas orações o livro da Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, os 31 dias. Vamos começar no 5º dia, né? Mas não faz mal. Nossa Senhora está no comando. Ela é que está cuidando dos sacerdotes e nós estamos fazendo o que ela pediu. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, as liturgias, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações. Nós rezamos em reparações por todos os pecados dos sacerdotes, porque por quem nós estamos intercedendo. Por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vamos oferecer as nossas orações na divina vontade, pelos nossos e por todos os sacerdotes. Sempre cada um pensa no seu pároco. Ofereço especialmente essas nossas orações, pedindo e implorando que desça no meio de nós o reino da divina vontade. Que o Fiat Supremo do Pai, do Filho e do Espírito Santo triunfe e se estabeleça soberanamente sobre toda a raça humana e por todo o universo. Vem neste momento representar toda a raça humana, nesse instante, né? E todos os sacerdotes. E essas nossas orações, elas são unidas a todos os terços, rosários, ofícios, novenas, rezadas por todos os seres humanos, no passado, no presente e no futuro. Ofereço minha pura intenção de representar a todos os seres humanos
e especial os sacerdotes. E vou além, peço na divina vontade que hoje todas as missas celebradas, adorações, louvores, liturgia das horas, leituras meditadas, músicas cantadas e qualquer ato humano que seja elevado a Deus, seja tudo filtrado por minha intenção pura na divina vontade, representando agora Jesus, rezando em mim, unida com seus méritos e os de Maria e Luísa Picarreta e de Adão, todos os que viveram plenamente na divina vontade. Eu me revisto desses méritos e posso orar em nome de todos os seres humanos, né? Inclusive intercedendo pelos sacerdotes. Nenhum pensamento, ato ou prece elevada hoje ficará sem o selo da divina vontade, chegando a Deus a mais perfeita adoração e louvor. Qualquer olhar de seus filhos em direção a qualquer obra criada ou elogio feito a um ser ou coisa criada que seja feito, passará filtrada por minha prece selada na divina vontade. E será o próprio Deus rezando através de mim com suas mesmas intenções. Olha, e nós colocando aqui todos os sacerdotes amados por Jesus. Incluo nesse instante as almas do purgatório, pedindo que todas as almas do purgatório recebam os frutos desta minha oração na divina vontade. Hoje muitas se encontrarão felizes diante da Trindade. Peço pelos agonizantes deste dia, para que sejam iluminados poderosamente pela misericórdia de Deus, que todos sejam protegidos de toda a ação das trevas neste dia, que as forças diabólicas hoje sejam totalmente exterminadas da face da terra, ficarão presas sem nenhuma ação. E peço pelo Papa e todo o clero, todos os religiosos, todos os sacerdotes, leigos e pelos pecadores do mundo inteiro, que os mais pobres sejam acudidos pela providência de Deus nesse dia, os doentes, os pais de família, as pessoas mais desesperadas e angustiadas, doentes terminais, famílias necessitadas de amor e união, por cada ser humano hoje da terra. Que o sangue derramado de Jesus desça poderosamente e cubra todo o ser humano, em todos os lugares mais escuros. Que o Pai seja poderosamente louvado e adorado por todos. Que a sua divina vontade tenha plena liberdade de agir no mundo neste dia, que eu permito e dou total liberdade à divina vontade para intervir no mundo e fazer o que for preciso para fazer o seu triunfo acontecer. Sobre os sacerdotes, que o Imaculado Coração de Maria consiga marcar o máximo de filhos possíveis, Mãe, principalmente os seus filhos prediletos. E que ela nos ajude neste momento e principalmente na hora da nossa morte. Amém. Por todos os que estão rezando conosco, que Deus alcance e providencie tudo a todos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da sua infinita misericórdia. Ó Maria concebida sem pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. Abençoai o Santo Padre o Papa, aquele que há de vir, os nossos bispos e todo o clero todinho. Santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Nós vamos fazer o quinto dia, dia 5. Nós já fizemos as orações de convite que Nossa Senhora faz para que a gente possa viver na divina vontade. Então, obedecendo a ela, nós vamos continuar as nossas orações, oferecendo tudo pela santificação de todos os sacerdotes. Dia 5. O quinto passo da divina vontade na Rainha do Céu, o triunfo da prova. A alma à Virgem, soberana celeste, vejo que me estende seus braços para me levar sobre seus joelhos maternos. E corro, vou para desfrutar os puros abraços, os sorrisos celestes de minha Mãe Celestial. Santa Mãe, sua aparência hoje é triunfante. E num ar de triunfo, deseja-me narrar o triunfo de sua prova. Então, no dia anterior, no dia 4, Nossa Senhora foi submetida a uma prova, né? E nós não lemos aqui. E aqui já é o seu triunfo, né? Assim, vou ouvi-la com boa vontade e peço-lhe que me dê a graça de saber como triunfar nas provas que o Senhor dispõe para mim. Nosso Senhor nos põe à prova, sempre Ele nos põe à prova. Nós temos que estar sempre atenados para ver a mão de Deus em tudo que nos acontece, porque tem sempre um para quê. Para que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? E sempre tranquilos, perguntar a Ele. E Ele sempre vai nos dar a luz de dizer que é sempre para a nossa santificação, o nosso crescimento. Lição da Rainha do Céu. Minha filha querida, com anseio confiar meus segredos à minha filha, segredos que me darão tanta glória e que glorificarão aquele fiat divino que foi a causa primária de minha Imaculada Conceição, né? Quando ela deu o seu fiat, o anjo Gabriel veio e perguntou se ela queria ser a mãe do Messias. E o que ela disse? Faça-se. Esse foi o fiat divino, que foi a causa
primária da minha Imaculada Conceição, da minha santidade, soberania e maternidade. Eu devo tudo ao Fiat. Não conheço outro. Todo ao faça-se, né? Todas as minhas súplicas, prerrogativas, com as quais a Igreja me honra, não são senão os efeitos daquela divina vontade que me dominava, reinava e vivia em mim. Então, a divina vontade sempre viveu na nossa Mãe Santíssima. Ela é a rainha da divina vontade. Ela já veio como a primeira que viveu na divina vontade. Depois de Adão, né? Mas ela não desistiu da divina vontade. E que nós, ninguém possa desistir de viver na divina vontade como Adão, né? Olha o quanto mal Adão gerou por ter desistido de viver na divina vontade. E a nossa mãe, quanto bem ela gera em não desistir de viver na divina vontade. Cabe a nós escolhermos. Por isso, anseio tanto que se conheça quem é esse que produzia em mim tantos privilégios e efeitos admiráveis de surpreender céu e terra. Agora ouça-me, querida filha, como o Ser Supremo me pediu meu querer humano. Entendi o grave mal que a vontade humana pode fazer na criatura e como ela põe tudo em perigo, até as mais belas obras do Criador. Então, qual foi a prova que Nossa Senhora teve que passar? Foi que o Supremo Deus lhe pediu o seu querer humano. E ela entendeu, né? O grande mal que a vontade humana pode fazer na criatura e como ela põe em perigo até as coisas belas, obras de seu Criador. Sim, porque se a criatura vai fazer uma boa obra, mas com intenções não boas, com intenções de se promover ou qualquer intenção que não seja a pura de fazer a vontade de Deus. Isso é vontade humana, pura vontade humana. A criatura, com seu querer humano, é toda oscilante, fraca, inconstante, desordenada. Então, esta definição da criatura com seu querer humano. Ela pensando como ela apenas, sem buscar a Deus para ordenar a sua vida. E isso porque Deus, ao criá-la, criou-a como em essência unida com a sua vontade divina, de tal forma que essa deveria ter a força, o primeiro motor, o apoio, o alimento, a vida humana, a vida da vontade humana. O que ele está dizendo aqui? Isso porque Deus, ao criá-la, criou-a com a essência única, com a sua vontade divina, de tal forma que essa devia ser a força, a vontade divina devia ser a força, o primeiro motor, o apoio, o alimento, a vida da humana vontade.
E como que a gente pode viver assim? Tudo que a gente faz, a gente deve colocar nas mãos de Deus. Desde a hora que a gente levanta, já entrega a nossa vida a Ele. E tudo aquilo que a gente sabe que não é vontade dele, é vontade humana, a gente renega, a gente não faz, E se volta para a divina vontade. Divina vontade reina na minha vontade. Assim, ao não dar vida à vontade divina, na nossa humanidade, na nossa humana vontade, são rejeitados os bens recebidos. Sim, se não dá vida à vontade divina, a vontade humana é rejeitada de Deus e na criação, bem como os direitos recebidos em essência no ato em que fomos criados. Vamos entender direitinho? Olha, assim, ao não dar vida à vontade divina na nossa humana vontade, não dar vida da vontade divina na nossa humana vontade, são rejeitados os bens recebidos de Deus na criação, bem como os direitos recebidos na essência, no ato em que fomos criados. Tudo aquilo de bem que Deus nos deu na nossa criação, se a gente não permanecer na divina vontade, sim na vontade humana, perde-se tudo. Como bem compreendido, a ofensa grave que é feita a Deus e os males que se derramam sobre a criatura, então, é uma ofensa a Deus. É uma ofensa a Deus muito grande, sim, porque a vontade humana é mal, ela é má, então ela ofende a Deus. Eu tive tanto horror e medo de fazer a minha vontade que justamente temia, porque Adão também foi criado inocente por Deus. Ela foi criada inocente por Deus. Além disso, ao fazer a sua vontade, em quantos males não mergulhou ele e todas as gerações? Então, o que ele fez, Adão? Nossa, sim, Adão nasceu inocente. E ele gerou o pecado original para todos nós. E nós nascemos com o pecado original. Só que Nossa Senhora, como ela iria gerar o Filho de Deus, e Deus só poderia vir na Terra através de uma mãe puríssima. Ela não foi gerada com o pecado original. Não, ela não. Mas Adão também foi criado inocente por Deus. Além disso, ao fazer a sua vontade em tantos males, não mergulhou ele e todas as gerações nos males? Portanto, eu, sua mãe, atingida pelo terror e mais pelo amor em relação ao meu Criador, jurei nunca fazer a minha vontade. Olha, ela jurou não fazer nunca a vontade dela. E para ser mais segura, a melhor testar meu sacrifício para aquele que me deu tantos mares de graças e privilégios. Tomei a minha vontade humana e amarrei-a aos pés do trono divino, em contínua homenagem de amor e sacrifício. Então, nesse ato que ela fez de amarrar a vontade dela no trono do dever, do trono divino, aos pés do trono,
divino, ela homenageava continuamente o amor e o sacrifício, né? Prometendo nunca me servir de minha vontade. Amor e sacrifício precisa para amarrar a nossa vontade nos pés do trono divino. Mesmo por um único instante de minha vida, mas sempre dá de Deus. Mesmo por um único instante de minha vida, mas sempre dá de Deus, né? Prometendo que nunca me serviria de minha vontade, né? Sempre. Minha filha, talvez para você não pareça grande o meu sacrifício de viver sem a minha vontade. Digo-lhe que não existe um sacrifício semelhante ao meu. Em vez disso, todos os outros sacrifícios de toda a história do mundo podem ser chamados de sombras. Olha o que ela está dizendo. Que esse sacrifício dela foi o maior de todo o mundo, com certeza, né? Você nunca fazer a sua vontade. Isso desde pequenina, desde o berço. Ela já tinha consciência e ela já fazia só a vontade de Deus. Ela tinha horror da vontade humana dela. Ela só fazia de Deus. Comparado ao meu sacrificar-se um dia, ou sim, e ora não, é fácil, mas se sacrificar em cada instante, em cada ato, no próprio bem que alguém deseja fazer, por toda a vida, sem nunca dar vida à própria vontade, olha aí, gente, é fazer sempre a vontade divina e nunca a vontade humana. É o sacrifício dos sacrifícios, é a maior prova de que se pode oferecer e o amor mais puro, tirado da própria vontade divina, que pode oferecer-se ao nosso Criador. Então, por isso que Jesus diz, é o que ela está dizendo aqui, que viver na divina vontade é o sacrifício do sacrifício. É o sacrifício maior do que fazer 1000 jejum e tantas outras penitências. Maior penitência é não fazer a nossa vontade. A maior penitência é só fazer a vontade divina na nossa vida. É a santidade das santidades, né? Porque, ao contrário, é o sacrifício dos sacrifícios, né? Esse sacrifício é tão grande que Deus não pode pedir mais à criatura. Nem a criatura pode encontrar qualquer forma de se sacrificar mais por seu Criador. Então, esse é o maior sacrifício que Deus pede à criatura. Aliás, é o tudo. Porque se você só faz a vontade de Deus, você, se morrer, vai direto para o céu, porque você está fazendo só a vontade de Deus, você é um com Deus, né? Você está dentro dele, na sua vontade. Agora, minha querida filha, como fiz a oferta da minha vontade ao meu Criador, eu me senti triunfante na prova pedida a mim. E Deus se uniu triunfante da minha vontade humana. Olha, que lindo! Como ela fez a oferta
da sua vontade ao Criador, né? E ela se sentiu triunfante nesta prova, né? Que foi pedida para ela, né? Pelo Criador. E Deus se sentiu triunfante na minha vontade humana. Olha que lindo. Ela se sentiu triunfante na divina vontade e ele se sentiu triunfante em receber, né, o triunfo da vontade humana dela, que foi oferecida para ele. Deus esperava a minha prova de que uma alma viesse em sua vontade, a fim de reparar as divisões do gênero humano e dispor-se à clemência da misericórdia. Então, pede-se muita misericórdia, né? Misericórdia, Senhor, por isso, né? Misericórdia por aquilo. Mas aqui, o que vamos oferecer a Deus? O que Ele quer? Ele quer a nossa vontade humana. É isso. Para que Ele possa nos dar clemência e misericórdia para nós. Porque senão, se a gente não quiser sair da lama, Ele nem alcança a gente. Não, de jeito nenhum. O ser humano, ele fica até louco se falar que é para tirar a vontade dele, né? Tira a minha vontade. E eu morro, porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu penso assim, eu penso assado, né? Agora eu sou homem, agora eu sou mulher, agora eu sou um cachorro. Tá tudo assim, tá tudo assim. Outra, todo o desrespeito pelos pais, isso é muito triste ver isso, falta de respeito pelos pais, vontade humana pura que está sendo inculcado nessas crianças. Portanto, atenderei você novamente para narrar-lhe a história do que a divina vontade fez depois do triunfo da prova. Ela vai contar, né, o que a história que a divina vontade fez depois desse triunfo dela ter entregado a vontade humana para o Pai. Agora, uma palavrinha para você, minha filha. Se soubesse como eu desejo vê-la viver sem sua vontade, sabe que sou sua mãe. E a mãe quer ver sua filha feliz. Mas como pode ser feliz se não decidir viver sem sua vontade, como sua mãe vive? Então, quem é nossa mãe? Nossa Senhora. A Nossa Senhora, a mãe de todos. E ela vive na divina vontade. E como nós podemos ser seus filhos se não imitamos a nossa mãe? Para que nós possamos ser felizes, ela diz que tem que viver sem a nossa vontade, como ela. E ela é feliz. Se fizer isso, vou lhe dar tudo. Eu me colocarei à sua disposição. Serei toda da minha filha. Olha, se fizer isso, ela vai se colocar toda à nossa disposição. E ela vai ser toda nossa. Desde que me tenha o bem, o contentamento, a felicidade de ter uma filha que vive toda na vontade divina. É isso que ela quer, que nós todos possamos viver todos na vontade divina, que nós não façamos a nossa vontade. E para isso a gente precisa conhecer, né? O conhecimento está no livro do céu.
a alma, soberana triunfante, em suas mãos de mãe, coloco a minha vontade, de modo que, como minha mãe, purifique-a e a embeleze, e juntamente com a sua, amarre-a aos pés do trono divino. Oh, que delícia! Vamos pedir à nossa mãe, né? Que coloque a nossa vontade, né? De modo como a minha mãe purifica e a embeleza, e juntamente com a sua, vamos amarrar a nossa vontade aos pés do trono divino, junto com a nossa mãe. Vamos fazer isso, nem que seja num momento espiritualmente, num desejo, numa vontade de fazê-lo, porque se a gente desejar, a gente faz tudo para ter, né? Para que eu não viva com a minha vontade, mas sempre, sempre com a de Deus. Amém. Olha que lindo, que lindo. Vamos amarrar junto com Nossa Senhora a nossa vontade aos pés do trono de Deus. Pequena flor, hoje para me honrar, em cada ato que fizer, depositará a sua vontade em minhas mãos maternas e pedirá a mim que no lugar da sua eu possa fazer fluir a divina vontade. É um exercício, né? É um exercício. Depositar a nossa vontade nas mãos maternas de Nossa Senhora e pedir que ela, né, coloque no lugar da sua, no passo e pedir a mim que no lugar da sua eu possa fazer fluir a divina vontade. Na vontade nossa, ela vai colocar a nossa vontade nos pés do trono da divina vontade e ela ficará com a nossa vontade. Nós vamos entregar nas mãos delas. Ela é uma mãe que a gente confia? Ela é? Se ela é uma mãe que eu e você confiamos, vamos fazer isso que ela está fazendo. Vamos colocar a nossa vontade nas mãos dela e ela própria vai levar aos pés do trono divino, né? Para que nós não façamos mais a nossa vontade, mas sempre a vontade de Deus. Amém. E nisso tudo, nessas orações que estamos fazendo para nós, quem podemos dizer que é nós? Estamos orando pelos sacerdotes, para que eles também queiram viver na divina vontade, que eles também queiram entregar a sua vontade humana para viver na vontade divina. Pequena flor, hoje para me honrar, em cada ato que fizer, depositará sua vontade em minhas mãos maternas e pedirá a mim que no lugar da sua eu possa fazer fluir a divina vontade. Olha aí, ela mesma está sugerindo que nós possamos dar-lhe a nossa vontade, para que ela mesma possa colocar no lugar da nossa vontade a vontade divina. Amém, Mãe. Nós confiamos em vós. Jaculatória. Rainha triunfante, tome a minha vontade e ceda-me a vontade divina. Rainha triunfante,
tome a minha vontade e ceda-me a vontade divina. Rainha triunfante, tome a minha vontade e ceda-me a vontade divina. Que assim seja. Amém. Então, hoje fizemos esse 5º dia dos 31 dias com Maria, para aprendermos a entregarmos a nossa vontade humana para que Deus possa reinar em nós. E como nós estamos orando pelos sacerdotes, e como a nossa oração na divina vontade, ela pode atingir também a todas as criaturas, nós colocamos em especial os sacerdotes. Agora, como nós estamos orando também com as mensagens de Nossa Senhora no movimento sacerdotal mariano, né? E hoje é do dia 2 de junho de 1987. É em Washington, nos Estados Unidos. Aqui Nossa Senhora vem falar de uma grande dor na igreja, muito grande. Então nós vamos abrir o nosso coração e rezar por esses sacerdotes que causaram ou que causam esta dor, né? Ao coração divino de Jesus. Quanto sofrimento causa ao seu divino coração? Como acolho com alegria o cenáculo que hoje realizas aqui, na catedral, com os meus prediletos, que são os sacerdotes, né? Seus prediletos filhos, e com um grande número de meus filhos vindos inclusive dos pontos mais remotos deste estado. Então, muitas pessoas foram ao encontro de Nossa Senhora, né? Para rezar pelos sacerdotes. Olha o movimento, né? Nós também estamos aqui rezando por eles. Acolho a mensagem, acolho a homenagem do vosso amor e da vossa reparação. Então agora nós vamos entrar no ponto da reparação, reparação pelo mal feito. Jesus continua também hoje a ser vilipendiado, flagelado e ferido no seu coração místico. Quanto sofrimento causa ao seu divino coração a posição permissiva assumida por muitos sacerdotes e alguns bispos, que justificam também os mais graves atos de impureza. Quais são esses atos de impureza? Pedofilia na igreja, por seus sacerdotes. E alguns bispos ainda justificam o injustificável. Olha que dor. Exatamente aqui, nesse mesmo lugar, o coração de Jesus foi vilipendiado, ferido e ultrajado por terem sido acolhidos meus pobres filhos meus, consumados por esse vício terrível. Nossa, ali mesmo aconteceu isso com os seus inocentes filhos, né? E terem sido encorajados publicamente a prosseguir no caminho do pecado impuro
contra a natureza. Olha que horror. Ela fala assim, com muita delicadeza, o assunto, mas ela não fica quieta. Ela denuncia essa pedofilia nojenta, horrorosa, uma lama na igreja. Os atos impuros contra a natureza são pecados que clamam vingança permanente. Não. Os atos impuros contra a natureza são pecados que clamam vingança perante Deus. Pensa nas crianças inocentes que foram abusadas, falando bem claro, abusadas por sacerdotes, que nós ficamos sabendo que nada que é feito às escuras não tem a luz. A luz vem e mostra tudo. E justamente eles sabem disso, né? Que cegueira, que cegueira. Os atos impuros contra a natureza são pecados que clamam vingança perante Deus. Esses pecados atraem sobre vós e sobre as vossas nações as chamas da justiça divina. É bom estar falando da justiça divina e sobre os pecados. Quantas coisas podem nos acontecer ainda por causa da justiça divina, que não aguenta mais ver os pecados das criaturas. As criaturas só querem fazer a sua vontade. Ninguém quer conhecer a vontade de Deus para viver com Ele na pureza do seu coração. Poucas pessoas, poucas. Nós estamos buscando, dia e noite, conhecer a divina vontade para viver nela. Chegou o tempo de proclamar a todos, com clareza, olha, com clareza, não tem nada que esconder essa nojeira, com clareza, pôr a mesa e com coragem, com o 6º mandamento dado por Deus a Moisés, não cometer ações impuras, não cometer ações impuras. É muito triste isso. Para nós, imagina para o coração divino de Jesus. Conserva ainda todo o seu valor e deve ser observado também por esta geração corrompida e pervertida. Veja aqui, era 1987. Há gerações, pelo que a gente vê, não para de se perder, não para. Não busca a divina vontade, não busca saber para que eles vieram ao mundo, na verdade, né? Não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Para isso tem que buscar constantemente. É uma prova de fogo. É uma prova de fogo, é só para aqueles que têm inteligência. Quem não tem inteligência vive como ratos, vamos dizer assim, fugindo na sujeira, naquela imundície. É assim que vive quem vive na vontade humana, que só faz a sua vontade. Não pode nem olhar para cima e ver o seu Criador, de tão lameado que está.
Todo pastor que, de qualquer maneira, justifique esses pecados, atrai sobre sua pessoa e sobre sua vida o fogo ardente da justiça divina. Olha como o que ela diz aqui. Então, tem tantos que por interesse encobrem esses pecados nojentos que não dá para ninguém aceitar. Não dá para aceitar esses pecados. E eles não é para ser encobridos. Eles são para ser denunciados. E a pessoa pagar por isso, pelo que ela fez. Senão parece que o pecado compensa. Não é isso que Deus quer, por isso que ele fala da justiça divina. Se ele for deixando, sem mandar a justiça, as pessoas pensam que o pecado compensa. Não compensa de jeito nenhum. Mas Nossa Senhora está dizendo aqui, olha aqui, ó. Todo pastor que de qualquer maneira justifique esses pecados, atrai sobre a sua pessoa e sobre a sua vida o fogo ardente da justiça divina. Sobre a sua pessoa e a sua vida. Eles sabem disso. Eles sabem disso. É impressionante como a vontade humana deles fala mais alto. Conhecendo a vida de Deus na sua divina vontade, eles fazem a vontade própria, sabendo que a justiça divina não falha com a sua pessoa e com a sua vida. A taça da iniquidade já está repleta, super cheia, e transbordará de todo lado do mundo, porque no mundo inteiro tem pecado. No mundo inteiro as pessoas não querem buscar a Deus e a sua vontade. E muitos nós podemos pagar também por isso. Só que tem os que vão viver sem conhecer a vontade humana e a vontade divina, e os que vão conhecer a vontade divina. Deus dá chance, Deus dá sempre chance para que a pessoa converta. Olha, ela está dizendo aqui em 1987 que a taça já estava transbordante, né? E nós estamos aqui ainda vivendo e vendo cada vez mais normalidade no pecado. Aí piorou muito mais. Piorou muito mais, infelizmente. Imagine a justiça divina, o tamanho que vai ser. Porque não se vê boa vontade de se voltarem para Deus, buscar a sua divina vontade. Convido-vos, então, a multiplicar os cenáculos de oração e oferecer-me vossas vidas. Então, olha aqui. Ela está dando um remédio. Qual que é o remédio? É unir em oração e oferecermos, como nós acabamos de fazer aqui no livro da Nossa Senhora do Reino da Divina Vontade, né? Ela pede a mesma coisa, para nós nos oferecermos a ela, a nossa vida, né? Porque se nós oferecermos a ela a nossa vida, ela vai cuidar da nossa vida, para ela oferecer-me vossas vidas, perfumadas
pela virtude da pureza, como força poderosa de súplica e de reparação. Então, é para se ou aumentar as orações, oferecermos a nossa vida a ela, mas a nossa vida perfumada pela virtude da pureza. Quer dizer, dessa vida horrorosa e feia, torná-la pura. Pura, oferecendo a Nossa Senhora, ela ajuda a tornar pura, como força poderosa de súplica e de reparação. Nós sempre temos que suplicar e reparar nesses tempos em que vivemos, não só pelas nossas famílias, não só por nós nem nossas famílias, mas pelo mundo inteiro. O mundo precisa de reparação. Reparação. Faço oração de reparação por isso, por aquilo, por tudo. Faço oração de reparação pelos padres pedófilos que nós temos ainda na igreja, pedindo perdão, suplicando a Deus que santifique esse coração, que transforme esta feiura em beleza. E vos prometo que os céus já estão para se abrir sobre este pobre mundo corrompido, para derramar sobre ele o orvalho ardente da justiça divina e da misericórdia, a fim de que possa voltar a ser um jardim de luz, de pureza e de santidade. Olha, ela diz que vamos ler de novo. E vos prometo que os céus já estão para se abrir sobre este mundo corrompido, para derramar sobre ele o orvalho ardente da justiça divina. Primeiro vem a justiça divina e depois vem a misericórdia. Então, do jeito que estava, agora está pior. Então a justiça, ela tem que vir, porque a misericórdia não foi atendida, porque ninguém pediu misericórdia. Todo mundo, muitos poucos pediram a misericórdia, porque muitos estão só vivendo na sua própria vontade. No seu modo de ser, às vezes nem é pecando, né? Mas só fazendo o que quer. Não sabe que a vida é de Deus, que a vida vem de Deus e vai voltar para Deus, não é nossa. Quer dizer, eu trabalho, eu ganho, eu me sustento, né? E a pessoa está satisfeita que ela está cumprindo, né, com o que ela tinha que cumprir. Mas não, a vida dela não é dela. A vida nossa não é nossa. A nossa vida é de Deus. Por isso nós temos que voltarmos para Ele, completamente, a fim de que possa voltar a ser um jardim de luz, de pureza e de santidade. Então esse daqui é o Éden, né? Voltar a ser um jardim de luz, de pureza e de santidade, né? Quando Adão foi criado e teve que deixar tudo isso para enfrentar um mundo cruel. Porque ele só quis fazer a vontade dele. Não teve coragem de pedir perdão a Deus e retornar o caminho divino. Quis bater o pé e quis viver do jeito dele.
Vê quantos Adãos nós ainda temos no mundo, né? Só quer fazer a própria vontade, não quer fazer a vontade divina. Amém? Fiat. Agora vamos fazer a nossa consagração. Consagração diária à Santíssima Virgem para viver na divina vontade. Nós vamos nos consagrar a ela para que ela possa nos ajudar a viver na divina vontade, a deixar a nossa vontade para viver a vontade divina. Ó Maria, Mãe de Jesus e minha Mãe, eu me entrego e te consagro a minha vida, como fez o teu Filho Jesus. Abandono-me no teu direito de mãe e no teu poder de rainha, à sabedoria e o amor com que Deus a plenificou, renunciando totalmente ao pecado e àquele que o inspira. E te entrego meu ser, minha pessoa, minha vida, especialmente a minha vontade, para que tu a tenhas no teu imaculado coração materno e a ofereças continuamente ao Senhor, junto com o sacrifício que tu fizestes de ti mesma e de tua vontade. Em troca, ensina-me a fazer como tu a divina vontade e a viver nela. Amém. Ó Mãe querida, nesse mês consagrado a ti, que a Senhora pede que rezemos pelos sacerdotes e rezemos por nós também, que nós possamos nos entregar inteiramente a vós, para que a Senhora nos conduza ao reino da divina vontade. Amém. Fiat.